Você não pode viver de mentiras. Tem que cair na real. Olá a todos vocês. Porque hoje eu quero falar sobre algo que está faltando no mundo. Isso significa o quê? Que a maioria das pessoas hoje não sabe o que é verdade. Verdade objetiva, verdade única, singular, que pode libertar qualquer pessoa. As pessoas hoje a maioria das pessoas hoje desconhecem isso. Porque o que elas sabem é que a verdade é relativa. Só que esse papo de dizer que a verdade é relativa é uma grande sofisma, é um raciocínio falaz, é uma mentira propriamente dita para que as pessoas acreditem e assim elas continuem presas, algemadas, elas continuem encarceradas, sem libertação alguma. E a maioria da humanidade hoje, infelizmente, está nessa condição, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvas. Elas estão iludidas por aquele que cega o entendimento delas para que para nenhuma dessas pessoas possa resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, essas pessoas estão longe da verdade. Elas criam para si verdades relativas e esquecem a verdade objetiva. Então, quando o Senhor Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele está afirmando que ele é a verdade. Essa afirmação tem que ser acreditável pelas pessoas, porque ele é o único que é a verdade. Fora dele não há verdade. Não adianta criar para si subterfúgios que possam massagear o seu ego, que possam fazer você acreditar que vive em uma verdade, só que essa verdade na qual você vive é uma verdade relativa. É uma verdade efêmera e passageira. Não faz sentido algum para ninguém. Não dá sentido para a vida de ninguém. Mas a verdade que é Jesus dá sentido sim. Dá uma perspectiva de vida e futuro. A verdade que é Jesus é em cada pessoa a esperança da glória. Então, as pessoas têm que perceber isso hoje. E é por isso que eu quero falar hoje aqui sobre essa questão, para que todos entendam. A linguagem usada aqui é simples, é de fácil compreensão. Ninguém vai ouvir isso aqui e ninguém vai ouvir o que eu vou falar aqui e vai continuar no engano. Pelo contrário, vai sair dele, vai escapar dele, vai encontrar a verdade em Cristo Jesus. Esse é o objetivo de eu estar falando aqui. Porque eu sei que existem pessoas hoje que precisam ouvir isso. Pessoas que infelizmente ainda estão acorrentadas pelas verdades relativas que eles acreditam. Esse é o grande erro que a humanidade comete contra si mesma. Porque elas estão causando a sua própria ruína e perdição. Elas estão se afastando da verdade e se entregando às mentiras que existem por aí. O pai da mentira, que é o diabo, ele está cada dia mais criando outras mentiras que as pessoas chamam de verdades relativas. E isso aprisiona as pessoas, cauteriza a mente das pessoas nesse tipo de coisa. De forma que é difícil as pessoas entenderem o que significa a verdade segundo o Senhor Jesus. Então, para acabar com esse engano, com esse engodo, é preciso falar a respeito disso para que as pessoas possam se conscientizar
de que a verdade é apenas uma: Cristo Jesus. Ele sim é aquele a quem as pessoas devem acreditar, devem crer, devem confiar, devem viver nele, por ele, para ele, todos os dias. Então, eu vou ler aqui um texto que é muito claro e simples de se entender, que foi dito pelo próprio Senhor Jesus para que as pessoas em todo o tempo, em todas as épocas, desde que ele falou isso até os dias de hoje, até o fim dos tempos, elas possam entender claramente a verdade. Então, eu vou ler aqui esse texto que está no livro, no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Então está escrito assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando o Senhor Jesus disse aqui, e conhecereis a verdade, ele não está falando de verdades relativas, ele está falando de uma verdade objetiva, que aliás, você vai ver aqui, que é ele mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus está falando dele mesmo. Isso significa o quê? Que as pessoas têm que conhecer o Senhor Jesus, que é a verdade, para que assim a verdade, que é o Senhor Jesus, possa as libertar. E muitas pessoas hoje precisam dessa libertação, causada pela verdade, que é o próprio Senhor Jesus. Então, ninguém pode viver de mentiras, tem que cair na real, tem que cair em si e entender que é isso que é a verdade. É essa a verdade que importa. Essa é a verdade que liberta o homem. Qualquer pessoa pode ser liberta totalmente por esta verdade única, objetiva e eterna, que não vai mudar em tempo algum. Pelo contrário, ela vai se manter da mesma forma sempre, para que assim ela possa agir de forma eficaz para libertar as pessoas em qualquer época. Hoje, no século XXI, existem muitas pessoas que precisam ser libertas por essa verdade. Mas para que isso possa acontecer, essas pessoas têm que conhecer profundamente essa verdade, conhecer literalmente, espiritualmente falando também. Conhecer mesmo, de fato e verdade, sem impedimento algum. Porque essa verdade que liberta o homem, ela está ao alcance de todos, sem impedimento algum. Não há restrição alguma. Todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI podem conhecer essa verdade sim. E se conhecerem essa verdade, essa própria verdade, que é o Senhor Jesus, vai libertar elas sim, para sempre. Essa é a realidade. Essa é a realidade que as pessoas precisam conhecer, precisam ver, precisam perceber, entender, compreender. É muito simples isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, no próximo, aí a sequência do texto diz assim, ó: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, pessoal, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso significa o quê? Que aquele que é vencido pelo pecado, essa pessoa se torna escravo do vencedor. Ou seja, se a pessoa se deixa vencer pelo pecado, ela passa a ser escrava do pecado. É isso que o Senhor Jesus está querendo dizer. Então, aquelas pessoas ali que falaram isso para o Senhor Jesus, a quem o Senhor Jesus respondeu, ele sabia que essas pessoas eram escravas do pecado. Elas precisavam conhecer a verdade para que a verdade pudesse as libertar dessa escravidão do pecado na qual elas viviam. E hoje a maioria das pessoas vive escravizada do pecado da mesma forma. Por isso as pessoas hoje precisam conhecer a verdade para que a verdade possa as libertar dessa escravidão do pecado. A escravidão do pecado, ela infelizmente afeta a vida de milhões e milhões de pessoas hoje em todos os países do mundo.
Essa é a realidade que podemos ver. Então, para essas pessoas, está sendo falado aqui que se elas conhecerem a verdade as libertará, sim, para sempre. Não há dúvida disso. Porque o poder eficaz da verdade produz essa libertação que as pessoas precisam ter. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o filho aqui é o Senhor Jesus. Ele é a verdade, que as pessoas precisam conhecer. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é uma verdade, ou melhor, é uma liberdade verdadeira, não é falsa. A liberdade falsa é aquela que é produzida pela verdade relativa, que muitas pessoas acreditam hoje. Há muitas pessoas que acreditam em verdades relativas, elas estão presas a essas próprias verdades relativas, que impedem elas de serem verdadeiramente livres pela ação eficaz do Filho. Porque ele diz aqui, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa libertação pelo Senhor Jesus tem que acontecer na vida das pessoas. Para isso, elas precisam conhecer a verdade única e objetiva, que é o próprio Cristo Jesus. Então, é necessário entender isso hoje. É algo que não tem como as pessoas se confundirem a respeito disso. É muito simples, não é complicado. O complicado é a verdade relativa em que as pessoas acreditam. Porque quem acredita em verdade relativa está preso, está algemado a essa verdade relativa, que aprisiona elas. É uma prisão para a própria mente dessa pessoa, que se cauteriza por causa dessas verdades relativas. E isso impede as pessoas de conhecer a verdade. Afasta as pessoas de conhecer a verdade. Leva as pessoas para longe da verdade objetiva e deixa elas totalmente presas às verdades relativas em que elas acreditam. Isso é um fato que acontece mesmo literalmente no mundo. Muitas pessoas hoje vivem nessa condição, pessoal. Então, é preciso fazer com que as pessoas entendam isso de uma vez por todas. E quem entender isso hoje de uma vez por todas, com certeza vai viver plenamente essa verdade. Porque Cristo Jesus vai ser nela essa verdade, a qual ela vai viver intensamente todos os dias. Ela vai se sentir feliz, ela vai se sentir completa, ela vai se sentir realizada em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus vai causar essa libertação para que ela seja verdadeiramente livre de todas as verdades subjetivas que são erradas, que são apenas para enganar. Iludem as pessoas. Deixa elas fora da realidade, da verdade que é Cristo Jesus, sem a qual as pessoas nunca vão ser verdadeiramente livres. Então, é preciso entender isso hoje. E esse entendimento é algo muito simples de se entender. As palavras aqui são simples, não são complicadas. Então, quem entende isso hoje já começa a querer essa verdade. Tem que haver um interesse das pessoas em querer essa verdade. Tem que haver uma curiosidade das pessoas em querer conhecer essa verdade. Então, é preciso falar abertamente sobre isso. Porque, com certeza, hoje, existem muitas pessoas falando aí em verdades relativas. Verdades que podem ter aparência de verdadeiras, mas, no fundo, são falsas e enganosas.
São argumentos falsos usados com aparência de verdadeiros para enganar as pessoas. É assim que as pessoas acreditam em verdades relativas e ignoram a verdade objetiva, que é Cristo Jesus. Então, esse texto é muito bem claro. O próprio Senhor Jesus disse aqui, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que não quer ser livre hoje em dia? Não é uma liberdade de você ficar fora de uma prisão, de um presídio, por exemplo. Não, é uma verdade que te liberta das amarras, das verdades, das verdades relativas. Então, quando a pessoa conhece mesmo a verdade, e essa verdade a liberta, ela passa a viver, ela passa a compreender, ela passa a ver, a perceber a verdade. E ela nunca mais vai querer se deixar envolver e se enredar por verdades relativas que não tem proveito algum para libertar ninguém. Não produz libertação de ninguém. Não deixa ninguém verdadeiramente livre, como o próprio Senhor Jesus faz acontecer. Fez isso na minha vida e fez isso na vida de muitas pessoas que hoje testemunham esse fato real. Para que as pessoas possam ouvir que existe uma verdade que liberta qualquer pessoa. É Cristo Jesus e mais ninguém. Não adianta procurar, você não vai encontrar. Mas quem quiser conhecer essa verdade, que é Cristo Jesus, vai ser liberto sim hoje. A liberdade de consciência vai estar em seu corpo, alma e espírito para sempre. Então, isso é bom demais. Viver essa liberdade, ser verdadeiramente livre, é algo que traz alegria, traz graça. A alegria da salvação transborda na vida da pessoa. Ela é tomada por toda a plenitude de Deus. Ela vive Cristo Jesus em sua vida, todos os dias. Então, a pessoa fica alegre, satisfeita. Nada que possa existir no mundo pode compensar o fato dela ser verdadeiramente livre em Cristo Jesus por ter conhecido a verdade. E isso vale para todas as pessoas. Todas as pessoas, mesmo que estão vivas hoje, essa palavra vale, é útil, é importante, é séria. E as pessoas têm que entender isso hoje. Porque de mentiras, de verdades relativas, o mundo está cheio. Cheio mesmo. Cada dia surge mais. Mas a única verdade objetiva é Cristo Jesus. Essa é a única que produz libertação para a vida do homem. Traz para ele descanso para a sua alma. Traz tempos de refrigério. Traz redenção. Traz viva esperança. Traz alegria da salvação. Traz muitas coisas que as verdades relativas não podem trazer, não podem dar para ninguém. É isso que as pessoas precisam entender. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Porque a verdade que as pessoas têm que conhecer, que é Cristo Jesus, para que elas possam serem libertas, vai continuar sendo falada. E as pessoas precisam ouvir isso. Essa é a mensagem que as pessoas precisam ouvir, dar ouvidos, abrir o coração e a mente para entender isso aí. Quem tiver esse entendimento, com certeza vai passar a viver em Cristo Jesus. E assim será verdadeiramente livre. Então, eu espero que as pessoas hoje queiram buscar ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Ele está perto de qualquer pessoa para poder salvar elas. Ele está ao alcance de todos, ele estende a mão. Porque Deus amou ao mundo desta maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a verdade é essa.
E agora eu espero que você entenda essa verdade, que é Cristo Jesus. E assim, você com certeza será verdadeiramente livre. Eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.